Bom dia, povo de bem, povo do Senhor. Como vocês estão? Como é que foi o final de semana? Espero que tenha sido maravilhoso. Por aqui tudo bem? Hoje 7 de abril de 2026. No intervalo aqui dos exercícios diários, vamos lá para mais um videozão. Mais uma reflexão sobre o cotidiano, sobre o dia a dia. Sempre com base na palavra de Deus. Beleza? E eu quero começar esse vídeo aqui, eu vou levantar um pouco aqui, vou dar uma caminhada. Fazendo a pergunta para vocês. Crente pode ficar endemoniado? O que vocês acham? Acha que Satanás só entra na mente do ímpio? Você conhece algum crente que alguma vez se mostrou demoniado? Vamos para a palavra de Deus? Lucas capítulo 22, versículo 3 e 4. A Bíblia diz que os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, buscavam um meio de matar Jesus. Verso 3. Judas Iscariotes se apresenta aqui. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas e Judas então foi até os sacerdotes e os guardas do templo para oferecer um acordo para a captura de Jesus. Essa história a gente conhece. Judas, um dos 12. Esse crente. Sim, aliás, ele era, podemos chamar que era mais que um crente, ele era um discípulo, ele era escolhido. E quem escolheu era o próprio Jesus. Jesus escolheu Judas. E a Bíblia diz aqui, no relato de Lucas, que Satanás se apossou da mente de Judas, e Judas então foi levado a cometer aquele ato. Como a Bíblia diz, nós temos que orar e vigiarmos, porque o Satanás, o inimigo das nossas almas, ele está bradando como um leão em nosso derredor, buscando alguém que possa tragar. Basta apenas um deslize, né? Você fomenta aí na sua mente um pensamento maligno, um pensamento ruim. Ninguém sabe, só você sabe. Você não compartilha esse ódio, essa inveja do irmão, com os pensamentos pecaminosos, e vai deixando isso entrar na sua mente. Porém, como nós lemos, Satanás, ele fica ao redor e observa, ele espera a oportunidade. Vemos que Judas, ele estava vulnerável. Se você observar, Judas, ele tinha uma ocupação. Ele era responsável pela sacola, ou seja, pelas ofertas. Ele era o tesoureiro do grupo de Jesus. E tinha muito apego ao dinheiro. E eu creio que ele buscava um alto lugar quando Cristo tomasse poder, tomasse o trono. Porém, a ideia que ele tinha de poder e trono era diferente da que Jesus pregava, né? Ele acreditava numa revolta armada, num levante, algo que fosse transferir o poder de mãos, ia destronar Herodes e expulsar os romanos que dominavam aquela região com seu poderio bélico. E não só aquela região, Roma, com seu exército numeroso, dominou praticamente o mundo inteiro. Foi um império muito forte, mas caiu. Então não se preocupe, os poderosos de hoje também vão cair. Porque, como eu já disse aqui, no trono
ainda tem um rei de verdade. Ele está lá sentado e observa tudo. Mas não é isso que nós vamos tratar aqui. Quero saber de você aí. Você tem vigiado a tua mente? Tem vigiado os teus pensamentos? Porque pensamentos ruins vêm, porque a carne, ela milita contra o espírito, né? O espírito está pronto, mas a carne, ela tem ainda resquícios. E às vezes a gente tem uns pensamentos ruins, né? Os pensamentos que nos levam para uma situação de vulnerabilidade espiritual. Então você tem que vigiar quanto aos seus pensamentos. Guarda seu pensamento, guarda sua mente. E eu já falei aqui em outras ocasiões que a mente cria situações e muitas vezes você compartilha aquilo com algumas pessoas que vão fomentar aquele pensamento ruim. Por isso é bom você estar cercado de pessoas que realmente sejam cheios do Espírito Santo, para te dar bons conselhos, para que junto com você sejam imitadores de Cristo. Não ser senhor da sua própria mente, dos seus próprios pensamentos. Nós somos seres pensantes, porém, nós temos, enquanto cristão, um livro de regra, a base, o manual de vida, que é a palavra de Deus. Se está fora da palavra de Deus, anátema. Não é o que você acha, não é o que o pensador disse, é aquele pregador falou. É a palavra, se alimenta da palavra. De dia e de noite, a Bíblia diz, né? Salmo, o salmista falou, lâmpada para meus pés, né? É a luz da sua alma, é a palavra de Deus. Porque quando você começa a fugir muito desse manual, dessa bússola, que é a palavra de Deus, você acaba dando brechas na sua mente para sofismas. Satanás começa a trazer pensamentos paralelos que fazem você pensar que você está no caminho. Eu estou indo na mesma direção, eu estou no caminho. Não. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro. Ele é. E Elohim. Ele é. Não há outro caminho paralelo. Não há religião paralela. Não há dissidência de religião. Não há confusão. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes as pessoas pensam que estão servindo a Cristo, né? Eu sou uma pessoa boa, eu não faço maldade, eu alimento os animais, eu sou uma pessoa legal. Querido, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e sua casa. E quem crê, não crê em outros deuses. É Deus, o Pai. Não tem que adorar a nenhum ser que seja um anjo do céu que se apresentar diante de você. Ele também, como a Bíblia diz, ele é como você, um adorador. Já falei aqui sobre imagens, sobre pessoas que cultuam sol também. Já falei sobre seitas e religiões. Eu vou lá no centro da mãe, não sei o que lá. E lá tem um altar, mas lá em cima tem a estátua que representa Jesus, né? Anátema. Vocês têm que respeitar religiões de descendência África. Legal. Eu vejo muito vídeo de pessoas da África. Tem o SJ, tem muitos outros aí, eu não me recordo o nome. São youtubers famosos, né? Eu gosto de ver o vídeo e eles mostram o cotidiano da África. Tenho também um mochileiro brasileiro também, que viaja pela África, e ele viaja no interior da África visitando
os povos mais humildes lá, pessoas que têm costumes ainda, que preservam costumes ainda ancestrais, né? Cada um costume bizarro. Porém, eu não vi em nenhum momento lá eles falando de macumba, de candomblé, de umbanda. Aí fica, não, só religiões de origem África. Minha religião tem origem afro. Vai lá se você vê se tem alguma dessas coisas lá. Isso é invenção aqui do Brasil. Trouxeram para cá algumas coisas e aqui transformaram nisso que está aí, ó. A verdade é essa. Se você for na África, você não vai encontrar centro de macumba, não. Porque lá, se você observar, a maioria lá ou é cristão ou é muçulmano. Não tem macumbeiro. Macumbeiro tem no Brasil. Eu não gosto de criticar a religião de ninguém, é a opção de cada um. Mas eu preciso fazer esse alerta para você, enquanto pastor, que esse caminho, ele vai te levar para um caminho de morte eterna. Não sei se você acredita ou não, ou você acha que morreu, acabou. Eu acredito que não, né? Porque se você acha que morreu, acabou, você não vai ter nem religião, porque não ia valer a pena. Mas se você tem a religião, você acredita em alguma coisa do sobrenatural. Alguma coisa relacionada ao mundo espiritual. Então, eu não consigo chegar a uma conclusão. O que tem na cabeça dessas pessoas? É simplesmente a carne do ser humano no intuito de receber alguma coisa, algum tipo de proteção, acreditar em algo. E vou te falar uma coisa, tem pessoas que eu até admiro pela devoção, seguem direitinho, muito mais que os crentes, às vezes. Porém, como diz a palavra, né? É melhor um cão vivo que um leão morto. Não adianta você lá, tá ali, tu, né? Bate a cabeça, faz as suas obrigações, mas não adianta. O caminho, segundo a Bíblia, segundo o Deus que rege os céus, que autorizou os homens a escreverem a palavra de Deus, inspirado no seu Espírito Santo, é morte eterna, inferno, ou vida eterna com Deus. Se você crê, ou você espera nisso, faça essa reflexão. Porque talvez, né, essas vozes que você ouve aí, esses espíritos, entidades, possam ser demônios. Eu não tenho dúvida disso. Eu só estou colocando para você refletir. Já parou para fazer essa reflexão? Que possa ser demônios, você possa estar adorando demônios disfarçados, travestidos, que incorporem pessoas, que se passam por um ente querido que já morreu. E eu falo do espiritismo também. Eu juro para vocês que a minha intenção hoje não é falar sobre isso. Mas se Deus está consentindo, é porque isso é importante. Porque a Bíblia diz que o Evangelho, ele traz vida, né? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E mais atual do que o jornal de amanhã. O Evangelho de Deus é poder para te libertar dessa escravidão espiritual, dessa cegueira espiritual. E o meu desejo essa manhã é que esse vídeo chegue até você e pelo menos te faça refletir. Porque o primeiro passo é você se enxergar e refletir sobre alguns aspectos, fazer uma autoanálise para onde você está indo e não somente seguir cegamente. Não porque você crê, passou a crer nisso, ou foi levado a isso por alguém, chegado, ou porque você talvez herdou isso, meu pai era, minha mãe era, minha avó também era. Ei, está na hora da liberdade, se liberta disso. Isso aí é uma escravidão, isso é um caminho que não tem
não chega a lugar nenhum. É só morro abaixo, ladeira abaixo. Você que está aí me ouvindo agora, que, né, já gastou seu dinheiro, recursos aí para financiar trabalhos de feitiçaria, porque foi revelado a você que tinha alguém trabalhando para sua morte, ou essa enfermidade aí tem origem espiritual, algo que foi feito para você, querido. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, não tem mal nenhum. Nós somos lavados e remidos pelo Espírito Santo, pelo sangue do Cordeiro. O Espírito Santo, ele nos reveste por conta disso. E basta você tomar apenas uma decisão, é tão simples. Eles continuam aí com a mão estendida, vinde a mim todos estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse peso espiritual, essa tristeza profunda, isso aí tem cura. E essa cura é Jesus, Jesus o Salvador, a luz dos homens. Então você, meu querido, minha querida, que está aí sendo rodeado por esses pensamentos, até de morte, talvez já passou pela tua cabeça tirar a própria vida, achando que isso seria uma solução. Mas eu glorifico a Deus que você ainda não fez, não teve coragem para isso, porque, na verdade, é uma grande covardia você tirar a sua própria vida, que isso não resolve nada. Mas é o Satanás que fica soprando no teu ouvido, olha, você não, a tua ausência não vai ser sentida por ninguém, é melhor que você não estivesse aqui, esse sofrimento vai acabar de vez. Mentira, tem muita vida para você, tem muita luz, o sol ainda brilha, olha só, aqui ó, não sei se eu consigo focar atrás de mim, o sol está brilhando, tá vendo? E a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa palavra é para aqueles que creem, aqueles que não vivem pelo que vê, mas pelo que crê, aqueles que têm fé no Salvador, naquele que é o único, o Filho de Deus. Abra teus olhos espirituais essa manhã e veja que Jesus, ele tem um plano de vida para você. Você não nasceu para ser escravo de Satanás, não. E ele te chama não para te acusar. Você pode fazer ter feito o que fez. Ele só quer que você se arrependa. Coloca diante dele em forma de pedido, de ajuda, aquilo que está te prendendo, que está te fazendo mal. E ele não vai te acusar, ele vai te perdoar, ele vai te abraçar e vai te ferramentar com o Espírito Santo, que é esse que vai te dar a condição de você se libertar ou lutar contra essas coisas, porque a vida do cristão, ela não é um mar de rosa, mas ela é uma eterna luta contra os desejos da carne. E os frutos, esse com certeza você vai colher frutos de bênção, porque Deus ele é fiel, ele prometeu e ele vai cumprir, e ele cumpre. Então, que essa mensagem ela possa ser liberdade para você, ser libertadora para você. Você vai enxergar o amor de Deus que nunca te abandonou, que todos os momentos ele esteve com você. E você vai ter que fazer essa reflexão, enxergar que não é por acaso você está vivo até agora, todas as circunstâncias, no final, vão cooperar, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu faço uma reflexão sobre minha vida, tudo que eu passei de ruim, tudo que eu fiz, de certa forma foi bênção, porque hoje eu sou grato por isso. Eu consigo entender as chances, as oportunidades, o amor de Deus por mim. Então, mesmo que eu tenha praticado coisas ruins, hoje, quando eu lembro dessas coisas, mais meu coração se enche de amor e paixão por esse Deus que me amou. Ele te ama. Jesus te ama. E eu espero que essa mensagem desperte esse amor em você. Tá bom? Deus abençoe. Foi uma mensagem curta, mais rápida, mas vindo do coração de Deus para a tua vida e para a minha vida. Nós possamos ter um bom dia, um bom resto de semana. Que o Espírito do Senhor te guie para esse caminho de vida, um caminho de vitória. Por quê? Porque Ele vive. Podemos crer no amanhã. Deus abençoe. Fique na paz. Até o próximo vídeo. Fui!